Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse estudo empolgante da Bíblia já nos fez chegar aos profetas do Velho Testamento. No programa de hoje estudaremos Jonas, um dos chamados profetas menores. Provavelmente Jonas é o profeta menor mais conhecido. Ouça como se inicia sua profecia. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence, hein? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Sempre que mencionamos o nome de Jonas, imediatamente surge a questão sobre ele ter sido realmente engolido por uma baleia. Será que literalmente ele foi engolido por uma baleia? Será que sua história se resume nisso? Geralmente as discussões acontecem entre alguém que é muito conservador e que acredita que Jonas tenha sido literalmente engolido por um peixe. Alguns até dizem: olha, eu acredito que Deus pode salvar um pecador como eu, então eu também acredito quando a Bíblia diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Com toda certeza, nossa salvação é um milagre maior do que o milagre descrito no livro de Jonas. Mas, por enquanto,
eu gostaria que esse assunto sobre se uma baleia engoliu ou não Jonas ficasse um pouco de lado. Vamos retomar esse assunto mais tarde. Nesse estudo dos livros da Bíblia, tenho dito repetidas vezes que devemos estudá-los nos perguntando: que verdade esse livro tem para me ensinar? Qual é a aplicação para a minha vida? Por que os homens santos de Deus decidiram que esse livro deveria estar na Bíblia? O que esse livro tem para mim? Todos os livros da Bíblia têm muito a nos dizer. O que Deus tem a dizer para nós através do livro de Jonas não tem muito a ver com pessoas sendo engolidas por baleias. Veremos isso quando descobrirmos qual é a aplicação que Deus tem para nossas vidas através desse livro. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus Cristo nos ensinou o tipo de leitura que devemos fazer dos livros da Bíblia. No versículo 17 desse capítulo, Jesus disse assim: a tua palavra é a verdade. Deixemos que essa verdade entre em nossas mentes e em nossos corações. A palavra de Deus é verdade. Também em João, no capítulo 7, versículo 17, quando o povo perguntou a Jesus como eles poderiam saber que seu ensino não era mais um ensino de mais um rabino, mas a palavra de Deus, como ele dizia que era, Jesus respondeu: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quando comparamos esses dois textos, João 17:7 e João 7:17, descobrimos o seguinte tipo de abordagem da Bíblia: estude a palavra de Deus, buscando a verdade, e decida em seu coração que quando Deus mostrar a verdade, você vai obedecê-lo. De acordo com Jesus, é essa forma que mostraremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus inspirada. Você não precisa ir para um seminário e estudar culturas, arqueologia. Não, eu acho que estudar é muito importante. No entanto, não é nenhum estudo que mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus foi muito prático quando disse: se você quer provar que meu ensino é a palavra de Deus, achegue-se então buscando a verdade. Tome a decisão em seu coração de, quando Deus mostrar a verdade, obedecê-lo e, enfim, aplicar na sua vida esta verdade. Jesus afirmou que a aplicação da verdade será seguida da certeza absoluta de que o seu ensino é verdadeiro e é a palavra de Deus. É assim que devemos estudar todos os livros da Bíblia. E é assim que eu gostaria de iniciar o estudo do livro de Jonas. Procure a verdade no livro de Jonas. Tome a decisão de aplicar a verdade quando Deus a revelar. Se você começar a estudar o livro de Jonas com essa atitude, terminará com a certeza de que ele é a palavra de Deus. Qual é a mensagem do livro de Jonas, hein? Bom, esse livro é um dos que se inicia sem qualquer dado que nos localize historicamente. Lembra-se que quando iniciamos o estudo dos livros proféticos, dissemos que estaríamos vendo a queda de 4 cidades. As 4 cidades que caem nesse período da história dos hebreus são as seguintes: Samaria, a capital do reino do norte de Israel, tomada pelos assírios; Jerusalém, capital do reino do sul de Judá, tomada pelos babilônios. As outras 2 cidades que caem durante esse período abordado pelos profetas menores são as capitais de seus inimigos: Babilônia, a capital do inimigo do reino do sul, e Nínive, capital da Assíria, cujo povo era inimigo do reino do norte. No livro de Naum, veremos a queda de Nínive. As profecias de Naum proclamam a destruição da cidade de Nínive. Essa cidade foi absolutamente destruída quando o julgamento de Deus caiu sobre ela. Provavelmente o ministério de Jonas foi anterior ao de Naum, cerca de 130 anos. Portanto, 130 anos antes de sua destruição, Jonas foi comissionado por Deus para ir para Nínive e pregar arrependimento a esse povo. A mensagem de Jonas, a mensagem que ele pregava, era que o julgamento de Deus estava chegando. Entretanto, nessa mensagem havia a promessa de que esse julgamento seria desviado
se o povo se arrependesse. Jonas realmente conhecia a Deus. Ele sabia como Deus é. Jonas conhecia o caráter de Deus. E quando Deus o comissionou para ir a Nínive e pregar o arrependimento para seu povo, Jonas quis e esperou que Nínive fosse destruída pelo julgamento de Deus. Mas ele sabia que se a cidade se arrependesse, não seria destruída. Ele cria que Deus podia fazer com que eles se arrependessem. No final da história de Jonas, a cidade de Nínive é descrita como tendo 120.000 pessoas que não sabiam nem distinguir a mão direita da esquerda. Alguns estudiosos acreditam que esses 120.000 habitantes eram todos crianças. A população de Nínive era provavelmente de 1 ou 2 milhões de pessoas. Nínive era uma cidade grande. Essa cidade assemelhava-se à Babilônia. Quando estudarmos o profeta Naum, veremos um pouco mais sobre ela. Você está lembrado que no estudo do livro de Daniel, fizemos uma descrição da cidade da Babilônia? Os assírios e os cidadãos de Nínive tinham uma crueldade sem comparação. As atrocidades cometidas pelos assírios não têm precedentes na história. Eles literalmente tiravam a pele dos cativos vivos, enfiavam um anzol no nariz dos prisioneiros e os conduziam para o cativeiro puxando-os a cavalo. Quando conquistavam uma cidade, massacravam metade de sua população e empilhavam suas cabeças nos portões da cidade para criar terror nos cativos. Eles eram tremendamente cruéis. É no meio de toda essa crueldade que Deus faz brilhar uma de suas mais belas joias, assim como a mensagem de Oséias, a mensagem de Jonas, ressalta o amor de Deus. O livro de Jonas fala de um profeta chamado por Deus para ir pregar o arrependimento e a salvação para os seus inimigos. Ele não queria ir porque sabia que o povo seria salvo. Deus chamou Jonas para pregar para os seus inimigos. E Jonas conhecia Deus. A mensagem do livro de Jonas é: ame seus inimigos. Por isso ele estava fugindo. Jonas sabia que se fosse pregar e o povo se arrependesse, Deus perdoaria, porque assim é Deus. Deus é amor. Ele sempre será um Deus de amor. Nós vamos ter que ficar por aqui hoje. É uma pena, não? Mas no próximo estudo vamos continuar com o livro de Jonas. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.